braquial ou então por tracostomia. É indicado quando o paciente apresenta insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. A síndrome da angústia respiratória aguda, ela é um processo inflamatório que vai ser oriundo de algum insulto local, que é no pulmão, ou então sistêmico, no qual vai afetar a membrana alvéolo-capilar, na qual não vai conseguir fazer adequadamente a troca gasosa. Ela vai resultar em um aumento da permeabilidade vascular naquele local, no qual pode levar a um edema intersticial e alveolar. Ela pode ser desenvolvida a partir de alguma sepse, de trauma, pancreatite ou qualquer infecção sistêmica. A SARA, ela vai gerar uma hipoxemia grave, além de aumentar a fração inspirada de oxigênio desse paciente. Além disso, ela também pode ter uma redução da complacência pulmonar, que é a capacidade do pulmão de se estender. Pode ocorrer também as infiltrações pulmonares e o paciente ele não vai apresentar nenhuma evidência clínica de hipervolemia. Para o diagnóstico da SARA é necessário avaliar alguns itens, como quando que surgiu esse insulto clínico, se já tinha um fator pré-existente que poderia ter influenciado ou não, e os sintomas respiratórios desse indivíduo, ele vai estar sempre piorando. Para avaliar as imagens de tórax, tanto no raio-x quanto na tomografia, vai aparecer opacidade bilateral, mas ela não vai ser explicada por derrame, por colapso ou então por nódulos, ou seja, não vai estar relacionado a nenhum desses fatores. Para a origem de edema, a gente precisa descartar a insuficiência cardíaca ou então a sobrecarga de fluidos. Para isso, é necessário fazer uma avaliação objetiva do ecocardiograma para a gente estar excluindo o risco de edema hidrostático ou então algum fator de risco estiver presente. A classificação da SARA ela é dividida entre leve, moderada e grave. O tempo de início vai ser igual para todos, que vai ser o aparecimento súbito dentro de uma semana após o fator de risco, então o aparecimento de pioras dos sintomas respiratórios. Para a origem de edema também vai ser igual para todos, que pode ser a insuficiência respiratória não explicada por insuficiência cardíaca ou então alguma sobrecarga volêmica. E nas anormalidades radiológicas vai ser igual também, que vai ser as opacidades bilaterais. A única coisa que vai diferenciar entre elas é a hipoxemia, que é a relação da PO2 pela FiO2. Para ventilar esses pacientes, inicialmente a gente pode estar usando os modos de volume controlado ou então de pressão controlada. Para a gente estabelecer o volume corrente, a gente precisa calcular o peso predito. Pela imagem dá para ver as duas fórmulas, tanto para homens quanto para mulheres. E o volume corrente vai ser de acordo com o tipo de SARA. Para SARA leve vai ser 6 ml por quilo e para SARA moderada a grave vai ser entre 3 e 6. A fração expiratória de oxigênio ela tem que ser a menor possível para manter uma saturação de pelo menos 92%. Na pressão de platô a gente tem que tentar manter ela em torno de 30 centímetros de H2O e a pressão motriz menor que 15. Quando a PEP estiver acima de 15, a platô tem que estar no máximo de 40 e a pressão motriz ela tem que ser mantida em 15 centímetros por H2O. A frequência respiratória pode ser estabelecida entre 20 até 35 respirações por minuto, desde que não leve uma autoPEP e a PCO2 tem que estar abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Na SARA moderada a grave, quando estiver em hipercapnia permissiva com volume corrente de peso predito, a frequência ela pode ser ajustada até 45 respirações por minuto, desde que não leve a uma autoPEP. Quando formos ajustar a PEP, a gente tem que tentar evitar uma PEP menor que 5. A gente pode estar usando a tabelinha da PEP baixo
versus a FiO2 que vai ser utilizada apenas em casos com SARA leve. Ela vai ser estabelecida pela FiO2 e pela PEP. A gente vai começar com uma FiO2 de 0,3 e uma PEP de 5. Se você viu que não teve resultado, a gente vai mexer na FiO2 de novo, vai aumentar 10%, então vai para 0,4 e a PEP vai manter. Aí você viu que não deu resultado de novo, a gente vai manter a FiO2 de 40% e a PEP de 8%, então, ou seja, a gente ajustou a PEP por último, e assim por diante. Mantém a FiO2, não deu resultado, mexe na PEP 2 vezes, não deu resultado de novo, aí começa pela FiO2. A relação da PEP alta com a FiO2, ela vai ser utilizada em pacientes que possuem SARA de moderada a grave. A PEP sendo utilizada nessa tabela, ela vai ser um pouco mais alta do que da tabela anterior. Então, a FiO2, a gente vai começar com de 0,3 e uma PEP de 12. Não deu resultado, a gente vai manter a FiO2 e vai aumentar a PEP para 14. Não deu resultado de novo, a gente vai lá, vai mexer a FiO2 dessa vez e vai manter a PEP. E assim por diante. Nesses casos, a pressão platô ela tem que estar no máximo de 30 centímetros de H2O. A PEP decremental ela é utilizada em SARA de moderada a grave. Primeiro vai ser necessário fazer um recrutamento máximo alveolar, e para medir a complacência estática, a gente vai fazer uma redução gradual da PEP de 2 a 3 centímetros a cada 4 minutos, para chegar em valores de 23 a 26, ou então em valores mínimos, que são de 8 a 12 centímetros de H2O. Depois disso, vai identificar a PEP que trazer uma melhor complacência e vai escolher uma PEP de 2 a 3 maior do que o valor inicial e vai fazer um recrutamento máximo novamente. Ainda sobre o uso da PEP, outro modo que a gente pode estar utilizando é pelo ponto de inflexão inferior. Então, esse paciente ele tem que estar totalmente sedado, sem drive respiratório nenhum. Aí, a partir disso, a gente vai fixar a PEP em 0 e vai variar o volume corrente de 50 em 50 ml, atingindo o máximo de 1000 ml ou então a pressão platô de 40 centímetros de H2O. Pelo gráfico XY, a gente vai encontrar um traço sigmoide e vai identificar o ponto de inflexão inferior. Esse ponto de inflexão inferior é o que está destacado pelo círculo vermelho. A partir do valor desse de inflexão inferior, a gente vai fixar a PEP 2 centímetros acima desse ponto. A posição prona também é muito utilizada por pacientes que têm a SARA. Outros pacientes também que apresentam outras disfunções, que pode também estar utilizando essa posição quando tem SARA, são os pacientes que apresentam disfunção do ventrículo direito, mas que está com uma hipoxemia controlada. E outro grupo também que pode estar utilizando são os pacientes que têm dificuldade de manter a estratégia protetora dentro dos parâmetros de segurança, que é a pressão de distensão de 15 centímetros de H2O e um pH menor que 7,15. A manobra de máximo recrutamento alveolar, ela tem o objetivo de reduzir a pressão de distensão após o ajuste da PEP decremental. No modo PCV, a pressão de distensão é de 15 centímetros de H2O. Daí você vai iniciar com uma PEP de 10 centímetros e vai aumentar o valor dela de 5 em 5 centímetros a cada 2 minutos, até atingir um valor de 25 centímetros de H2O. A partir do momento que a PEP chegou a 25 centímetros de H2O, deve-se aumentar mais 10 centímetros, atingindo um valor máximo de até 45 centímetros. Na sequência, a gente vai baixar a PEP de novo para 25 centímetros de H2O
e depois a gente vai usar a manobra de titulação decremental da PEP, que a gente já viu anteriormente.